Bom dia para você que acompanha o site Amazonas Atual. Aqui é Yolanda Ventura. Nós estamos aqui na rua Monsenhor Coutinho, onde o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, está acompanhando uma das obras que fazem parte do pacote do aniversário de Manaus dos 350 anos, que será comemorado no dia 24 de outubro. Nós estamos aqui nos posicionando, aguardando o prefeito chegar. Enquanto isso, de acordo com a prefeitura, a obra já tem mais de 30% dos trabalhos concluídos e a previsão de entrega é para fevereiro de 2020. Vamos agora conversar com o prefeito de Manaus. Bom dia. Todos preparados? Prefeito, a Prefeitura de Manaus tem uma série de obras de restauro, de reforma de prédios públicos, de espaços públicos históricos no centro de Manaus, né, que estão caminhando esse ano em função dos aniversários de 350 anos de Manaus e algumas serão entregues no próximo ano. Além dos 350 anos, que não adiantava a gente fazer aniversário de 350 anos e a gente não ter recursos para investir, a Prefeitura se organizou financeiramente, se organizou previdenciariamente, ganhou crédito, então ela não só tem dinheiro próprio para investimentos, como ela tem crédito ilimitado na banca. A gente tem visto briga de bancos que querem emprestar dinheiro para a Prefeitura. E eu digo, olha, vocês se entendam, divida cada um, empresta um pouquinho. Agora, eu tenho um limite da lei para o ingresso de novos recursos bancários. Mas é uma diferença bem grande da prefeitura quebrada, falida, que eu peguei, bem grande. Então, eu cheguei para o IFAM, para a doutora Carla, e disse, olha, se tem alguém que eu respeito como profissional, é a senhora. Tenho um carinho enorme pela senhora. Agora, acontece que nós temos essa burocracia do Pacto das Cidades Históricas que nos permitiu fazer alguma coisa, nos permitiu fazer a matriz, o relógio, permitiu fazer a Praça Terreiro Aranha, Praça Adalberto Vale, não sei se já foi com o nosso dinheiro, mas acho que foi com o dinheiro do PAC ainda. Aí selecionei uma série de obras que poderiam merecer uma prioridade. Entre elas estaria aquela pracinha em frente ao Palácio Rio Branco, entre elas está a antiga Câmara Municipal, entre elas está a Biblioteca Municipal e entre elas está a Joia da Coroa, que é o Hotel Cassina, que acertei com ela esteve comigo ontem, anteontem, e fizemos um acerto, porque o projeto tinha sido aprovado inicialmente para o hotel e houve uma mudança. A gente quer mesmo ali basicamente um centro digital de alta tecnologia para startups, enfim, Manaus entrando na onda 4.0 para valer. E eu quero confessar uma coisa também. Eu morava aqui do lado do Ideal Clube, né? Eu morava numa casa que era cor-de-rosa, bem do lado do Ideal Clube. Hoje já está muito deteriorada, né? Então eu passei uma parte do meu tempo, da minha molecagem, aqui nessa praça. E eu não tinha como... Isso aqui não era aqui a biblioteca. Eu não tinha como referência a biblioteca. Eu tinha como referência o Pinguim, o barzinho aqui onde você tomava sorvete. E tinha como referência. Depois meu pai se elege deputado federal, eu vou para o Rio. O Rio era a capital. Depois meu pai se elege senador, eu já não tinha mais como sair do Rio, fiquei no Rio. E lá que eu fiz diplomacia, lá que eu estudei. Então eu passava por aqui e eu não tinha a menor ideia do que era esse prédio, porque eu nunca entrei nesse prédio. Eu não tinha a menor ideia do que era esse prédio. Eu sabia que era uma obra importante no bolo de várias obras importantes de restauro histórico. E aí, hoje eu entrei e tomei um susto com a magnificência, tomei um susto com os cuidados. Aqui nós vamos ter ala para braille, para deficientes visuais, espaços para deficientes visuais. Aqui nós vamos ter cuidados assim muito sofisticados, porque a empresa é a mesma especialista em restauro que me entregou em 8 meses e 23 dias, logo no início do meu mandato anterior, entregou o Mercado Adolfo Lisboa, que é um dos monumentos históricos mais respeitados e mais referência da nossa cidade. Então isso aqui também acaba sendo muita demora, porque como nós saímos daquela coisa do PAC, da burocracia federal, nós temos o dinheiro em caixa, fazer a obra, apresenta a medição, constatou, aprovou, pagou e a obra não tem por que parar, a obra tem que andar. Mas para mim foi uma surpresa, eu pensei em um prédio mais acanhado e não sabia que ia sair uma obra tão soberba, porque eu tive esse lapso na minha vida em Manaus, quando eu tive que seguir minha família
para o Rio de Janeiro, depois fiquei bastante em Brasília como diplomata, enfim, foi isso. Feito o restauro desse prédio, demorou um bom tempo para sair. Por que tanto tempo assim de demora? Então, primeiro, quando eu cheguei já era isso, né? Era isso. Eu peguei uma Manaus falida. Eu consertei Manaus e Manaus hoje é disputada pelos bancos. Tem um banco internacional que quer porque quer que eu aceite um empréstimo, que eu não posso aceitar, porque ele esgotaria a possibilidade de ingresso de novos recursos na minha carteira de recebimentos. Então eles têm que entender isso. Eles querem porque querem emprestar o dinheiro. E no começo não era assim. No começo, uma Manaus falida, a gente não tinha... Imagine, chegava com o banco... Banqueiro não gosta de cara pobre, né? Banqueiro gosta de cara rico, né? Então eu cheguei e quando eu vi que era uma coisa, estava uma fratura muito exposta, eu mandei tapumar esperando que saísse o Pacto das Cidades Históricas no governo Dilma. Não saiu. E depois eu cheguei, tive uma conversa muito franca com o IPHAN e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Eu tenho um mandato que é finito, cada dia que passa não é um dia a mais, é um dia a menos de governo que eu tenho, e eu preciso apresentar um acervo de obras de requalificação do centro da cidade, e essa aqui é uma. Mas eu escolhi esta aqui, muito porque ela estava muito exposta assim, e muito porque era uma coisa muito antiga. Eu não sabia da importância dela para dentro inteiramente. Eu peguei uma nova aula de Manaus agora, em função do lapso de eu ter ficado um tempo fora de Manaus, né? E com isso eu perdi uma geração de amigos, eu perdi muita coisa. E perdi, por exemplo, a transferência da biblioteca para cá. Prefeito, pegando uma carona na pergunta dela, na sua primeira viagem a Brasília, quando o senhor assumiu o primeiro mandato, o senhor levou embaixo do braço alguns projetos de recuperação histórica do Centro Histórico de Manaus, se essa obra fazia parte daquele pacote. Fazia. Eu me lembro bem, eram 19 milhões de reais. Nós fomos elogiados, fomos considerados o projeto número 1 pelo pessoal que dirigia o IPHAN nacionalmente. A doutora Jussara, Bernardo, doutora Jussara, é isso? Uma figura excelente, que era a presidente do IPHAN no governo Dilma. Ela foi uma pessoa de primeiro nível conosco. E eu levei os 19 e ela fez uma observação, ela disse, olha, todo mundo aqui trouxe 40, 50, 60, 80, 100, 120 e o único que trouxe na medida exata foi o senhor. O senhor trouxe os 19 que nós presumimos que nós pudemos atender. Aí eu trouxe, com os 19, uma parte disso foi feita, né? Outra parte não vinha, a burocracia é grande. Eu resolvi então chamar mais algumas obras estratégicas, como a Câmara Municipal Antiga, como a praça em frente ao Palácio Rio Branco, a Praça Dom Pedro II, como já está pronto para inaugurar o Pavilhão Universal, e aqui a biblioteca, e eu repito, a Joia da Coroa, que é o Hotel Cassina, que significa nós introduzimos um polo 4.0 ali para startups, no lugar onde os barões da borracha queimavam dinheiro. Eles queimavam dinheiro com notas, acendiam charuto com notas de 500 mil reais. Tamanha a imprevidência e tamanha, digamos assim, a ignorância quanto à volatilidade dos mercados internacionais de produtos de exportação. Perfeito. Um assunto ainda importante, ontem o delegado havia mencionado que as investigações elas apontaram para que não houver uma invasão da casa onde aconteceu possivelmente o assassinato do engenheiro Flávio. No caso, o senhor havia dito que havia acontecido uma invasão de 2 traficantes lá. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, as pessoas todas que... Eu estava naquele momento, eu fiz uma infiltração na minha coluna e eu estava lá quando soube desse assunto tão desagradável, né? Eu estava minha mulher saiu, eu fiquei até assim, por que ela saiu? Por que não ficou aqui comigo, né? E ela saiu, deixou uma amiga e foi para lá. Então, a verdade é que não houve invasão do ponto de vista de quebrar a porta, abrir a porta, porque o estado daquele pessoal era tão complicado que eles não... A preocupação de fechar a porta devia ser a de menos mesmo, né? Então, o relato de todas as pessoas com as quais nós conversamos, e nós ficamos uma grande parte da noite lá com o meu enteado, e o transferimos para um outro lugar, para justamente com medo de que voltassem e o atingissem. A gente nunca sabe disso,
Manaus é uma cidade perigosa realmente hoje. Então, eu entendo que se invasão é meter o pé na porta e arrombar a porta, certamente não houve. Mas se invasão é uma pessoa entrar indevidamente e praticar gestos assim violentos, enfim, eu considero que sim, é uma invasão. Mas não tenho o menor interesse em polemizar isso. Eu espero, sinceramente, rapidez e justiça. E só isso. Esse assunto não me interessa mais. Quaisquer outras perguntas eu dispenso, porque eu estou aqui tratando de uma coisa séria para Manaus, e não vão. Se minha esposa fosse esposa de outra pessoa, ninguém estaria mexendo com ela. É porque é comigo. E a sorte dela é que ela não é esposa do Bolsonaro. Se ela fosse esposa do secretário-geral da ONU, seria pior. Ela, como mãe, está muito sofrida. E eu, como padrasto, não estou tão bem assim. Então, eu realmente, sobre esse assunto, eu não respondo. Eu espero que o delegado, que está sendo muito sereno, ele aponte as verdades com rapidez ao fim do inquérito, para que os processos revelem os culpados e o processo pune os culpados. Aliás, o que precisa muito aqui em Manaus é se punir culpado. O que mais tem é traficante na rua fazendo violência. Prefeito, sobre o pavilhão, né? Ele também conta essa história do Centro Histórico de Manaus e é uma obra muito esperada pela população. Nós vamos entregar essa semana. Essa semana eu vou anunciar, como complemento aos cerca de 300 e poucos milhões de reais que nós estamos investindo em recapeamento, eu vou anunciar 100 milhões de reais só para tapa-buraco. E vamos inaugurar o pavilhão universal também. Tapa-buraco é um complemento, né? É para você dar uma estabilidade verdadeira à cidade, né? E essa semana a gente inaugura, porque está na hora, é uma obra bonita, uma obra que ficou pronta, a praça estava pronta, mas houve defeito no pavilhão, nós consertamos o pavilhão e ele vai ser entregue à população dentro desse nosso projeto de realmente fazer o melhor que nós pudéssemos para requalificar o centro de Manaus. O centro de atendimento ao turista, não é, prefeito? Como é que ele vai funcionar? O centro de atendimento ao turista, ele vai funcionar, e o Bernardo pode falar melhor do que eu, mas são pessoas bilíngues, pelo menos bilíngues, pessoas que indiquem os caminhos, né, que sejam, aqui em Manaus é obrigação de uma autoridade honesta avisar dos perigos da cidade, né, avisar isso, avisar que por onde deve andar, por onde não deve, não é sair por aí, ver o que achou bonito, vai entrando, porque pode ser que encontre problemas, né? Então vai funcionar um bom centro de turismo. Além da... o decreto que o pagamento exclusivo da passagem é só pelo cartão Passa Fácil? Sim, ele tem defeitos, então ele vai ser alterado. O que não vai ser alterado é a ideia, porque eu sou contra qualquer centavo nas mãos daqueles donos de ônibus. Sou contra qualquer centavo na mão deles. Então eles ainda mexem e mexem mal com 40% do total. Eu não vou interromper se eu fiz a intervenção, eu deveria prorrogá-la e qualquer coisa que eu possa fazer no sistema se dirige a tratativas que estão bem avançadas em relação a ônibus e empresas novas. Prefeito, nós voltando fecharmos à isso questão bem. do resgate histórico da cidade, além do seu esforço em recuperar prédios, alguns monumentos históricos da cidade, também o senhor está tentando recuperar os símbolos, né? Como aconteceu agora com o hino de Manaus, que está tendo uma nova roupagem, vai ser reapresentado à população para ser popularizado, inclusive. Sim, sem dúvida. Porque a gente percebe quando a gente tem uma solenidade, todos em pé, em posição de respeito, para ouvir o hino nacional. As pessoas acabam cantando. Agora, no encerramento, o hino de Manaus, a gente percebe as pessoas quietas ou fazendo mímica, né? Isso é realmente um defeito que a gente precisa corrigir. É um defeito que a gente precisa corrigir mesmo. E eu vejo assim, de cima, eu vejo algumas poucas pessoas que cantam forte o hino, né? E que realmente conhecem um símbolo que deve ser preservado. Acho que o hino é um símbolo de todo mundo, é um símbolo da nacionalidade, o nacional, é um símbolo do nosso amor por Manaus, é um símbolo de muita coisa. Então ele precisa mesmo ser popularizado. Obrigada, prefeito. É isso, pessoal. Prefeito, só para... Diga. A gente sabe que o senhor disse que não quer mais comentar, mas a família do engenheiro disse que vai processá-lo por conta das suas declarações. Não tem problema, eu não declarei nada, eu tenho muita pena e tenho muita solidariedade em relação àquele moço, muita solidariedade. Ele estava ali, enfim, por esses
descaminhos da vida, como estava o meu enteado, poderia ter sido o meu enteado, que saiu ferido, saiu com a cabeça rachada. Mas, por favor, é um assunto que eu quero que a família se sinta abraçada por mim, ela nesse momento queira ou não queira, essas coisas passam e a verdade aparece. Em nenhum momento eu falei que o rapaz era traficante. Quando escrevi com muita serenidade. Eu costumo escrever um artigo em 20 minutos. Eu escrevi de 2 às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Escrevi porque eu tinha dever de marido, dever de padrasto, eu tinha dever com alertar mais uma vez sobre a cidade, sobre os perigos da cidade. Eu tinha o dever de fazer isso e fiz o dever. E quanto ao resto, sinceramente, a família está sofrida, não vamos mexer nisso, sabe? Pense só no seguinte, se eu fosse o mestre de obras aqui, você não estaria me perguntando. Você está perguntando o que é para mim. Concorda? Você ia se interessar pelo modo de obra? Você gostaria de falar ao vivo daqui a pouco na Rede Amazônica sobre esse restauro? Claro, sobre o restauro sim, porque, poxa, é surpreendente. Vamos embora, é surpreendente. A gente faz o restauro e o pessoal volta para essa história, né? Vamos ver se a gente deixa a justiça resolver as coisas, né? Tá bom, obrigado. Tá bem, pessoal? Obrigado. Nós vamos falar agora com o diretor-presidente Cláudio Genca do Implurb, que está coordenando aqui as obras. Você mesmo que me alertou sobre os defeitos do decreto. Ele tem que ser forte. Não, ok. Tá? Se você pudesse pegar um pouco dela, comunica com ela, viu? Então, o senhor pode falar para a gente quanto está orçada essa obra? Mais para frente um pouquinho aqui. Está orçado em 2.300, né? 2.300. Aqui, ó. Tem que ser mais para frente. Aqui, ó. Mas aqui na frente, aqui na frente. Então, o senhor pode falar para a gente quanto está orçada a obra inicialmente, quanto já foi gasto? Essa obra tem 33% do seu andamento já em curso, uma obra que está em pleno vapor, com seu cronograma atualizado, e uma obra que, na sua licitação, tem um preço de aproximadamente 2.300.000. Então é algo que trata do resgate histórico da cidade de Manaus, da restauração de um prédio que vai servir para a nossa biblioteca municipal, onde a nossa Secretaria Municipal de Cultura vai cuidar com todo a precisão do mundo, os espaços adequados conforme estabelecido em projeto. Então é algo que a cidade de Manaus merece, é algo que a Prefeitura de Manaus persegue desde o início dos trabalhos do prefeito Arthur. Então o Implurb, de maneira determinada, juntamente com a Manaus Cult, vem trabalhando através do seu programa Manaus Histórica para recuperar esses espaços que nós entendemos que precisam ser revitalizados, requalificados e restaurados na nossa cidade. Qual é a previsão, secretário, para o encerramento dessa obra? A previsão para a entrega dessa obra é fevereiro do ano de 2020, então nós precisamos cada vez mais apertar esse cronograma. Vocês percebem que é algo que precisa de uma qualificação maior, por isso que com certeza nós temos à frente dessa obra uma empresa com a qualidade em todo o país para fazer esse tipo de restauro, e isso que nos deixa bastante confortável, mas não nos exime da responsabilidade em fiscalizar, em acompanhar o cronograma para que tudo seja atendido no seu prazo determinado. E existe uma previsão para quando a biblioteca começa realmente a operar, a funcionar para atendimento do público? As obras que a Prefeitura de Manaus, através do prefeito Arthur, está em curso nesse momento, eles, quando da sua inauguração, eles já passam a operar imediatamente após a inauguração. Ok, muito obrigada. Secretário Bernardo. Nós conversamos agora com o diretor-presidente do Implurb e também falamos com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sobre a construção dessa obra, e na oportunidade nós também conversamos sobre essa situação envolvendo o assassinato do empresário. Ele não quis falar muito sobre o caso, disse estar sentido com a situação e se limitou a resumir, dizer que espera que a polícia resolva este caso e atenda às investigações. Ontem, o delegado Aldenei Góes, do 19º DIP, informou que uma das hipóteses da polícia
sobre esse assassinato do engenheiro civil é que não houve invasão, mas sim uma entrada autorizada, já que eles conversaram com 5 seguranças e não houve nenhum indício de que alguém não autorizado entrou dentro do condomínio Passaredo, onde acontecia a festa na casa de Alejandro Valeico, filho da primeira-dama Elizabeth Valeico. Flávio Rodrigues foi encontrado nesta segunda-feira no bairro Tarumã, após estar desaparecido desde a noite de domingo, que foi quando aconteceu essa festa. Nós encerramos por aqui, mas essas e outras informações você pode acessar no site do Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura para o Atual e você, compartilhando a verdade.